Irmãos e amigos em Cristo Jesus, agora iremos voltar aqui agora para o capítulo 2 da lição. Lembrando que nós estamos na mesma lição, onde fala lição número 11, Lucas e Atos, o modelo pentecostal para os dias de hoje. E o título, a ideia, o título da lição é Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no Ministério da Igreja, capítulo 2. Então nós vimos que Jesus, após a sua ressurreição, ele passa 40 dias junto com os discípulos ali, junto com os cristãos. Ele ressuscitou o terceiro dia. Nós vemos que ele passa 40 dias ali junto com os discípulos. E Jesus ele instrui os discípulos a esperar pelo revestimento do alto. E que revestimento seria esse? Seria o batismo com o Espírito Santo. O revestimento, ser cheio do Espírito Santo. Então nós vemos que esse seria o quê? O derramamento do Espírito Santo significa o quê? A capacitação para evangelizar, para falar do amor de Cristo. O que é evangelizar? Imagina você chegar para uma pessoa que está sem ânimo, já que a palavra de Deus traz ânimo, traz esperança, traz alegria, e você para falar do amor de Cristo, falar do amor de Deus para essa pessoa, para você incitar essa pessoa a fazer o bem, a fazer o correto. Isso é evangelizar. Você pregar sobre Cristo, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então nós vemos aqui que seria o derramamento do Espírito, seria uma capacitação para evangelizar, para falar do amor de Cristo. Então nós vemos que seja a palavra virtude, que é a virtude do Espírito, a palavra do Espírito, a palavra virtude ou poder significa ser capaz ou ter força. Então Deus estava capacitando, Deus estava dando força aos discípulos ali para que eles prosseguissem na sua missão. Ou seja, a promessa de Cristo não era, olha aqui, ó, não era poder político, não era um poder, isso era o que muitos judeus esperavam, sobre o libertador político, que libertasse eles do jugo ali romano. Mas nós vemos que não era um poder político, mas espiritual. Então, após a ressurreição de Cristo, ele passa 40 dias ali junto com os apóstolos, com os discípulos, e nós vemos ali que depois que Cristo ele sobe aos céus, ele dá a promessa de que iria enviar o Consolador. Então, mais ou menos, os discípulos ali voltam para Jerusalém. Nós vemos que ali a igreja já estava crescendo, o corpo de Cristo, a quantidade de pessoas já estava crescendo. Então, tinha ali por volta ali em Jerusalém, por volta de 120 discípulos que estavam ali em Jerusalém. Então, nós vemos que Isaías, Ezequiel, Joel, eles profetizam, eles falam desse momento que aconteceria ali após a morte de Cristo, que seria o derramamento do Espírito, derramaria o meu Espírito sobre toda a carne. Então nós vemos que Isaías, Ezequiel, Joel, eles previram isso. Deus se revelou a eles e foi confirmado por João Batista. Quando João Batista ele foi batizar a Cristo, olha, eis que batizo, e eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas eis que vem um que vos batizará com fogo. Estou dizendo com as minhas palavras, por isso que eu não disse de forma cronológica. Então nós vemos que o próprio João Batista confirmou. Então nós vemos aqui que o livro de Lucas e Apóstolos, eles chamam essa passagem de a promessa do Pai. A promessa do Pai. Então nós vemos que tudo isso aconteceu no dia de Pentecostes. Você pode ler ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então no dia de Pentecostes aconteceu isso. E o que é Pentecostes? Pentecostes, só para você entender, o Pentecostes é uma festa, certo, judaica, uma festa judaica que ocorre 50 dias após a Páscoa. Então, Pentecostes ela é uma festa judaica que acontece 50 dias após a Páscoa, que tem a ver com as festas das primícias, as festas da colheita. Era uma festa que o povo glorificava a Deus pelas bênçãos de Deus, pela colheita, por tudo isso que Deus dava a ele, pelas bênçãos na terra, nas plantações, as chuvas, tudo era como se fosse uma festa de agradecimento a Deus. Então nós vemos aqui que os judeus, tinha dois grupos de judeus. Os judeus da Palestina, que viviam ali na Palestina, perdão, os judeus que moravam ali na Palestina, eles tinham esse dia de Pentecostes
como a maior festa, como as festas das primícias, tudinho. Nós vemos que eles vinham isso, os que moravam ali na Palestina. E nós vemos que na festa, na Páscoa, que era a maior festa ali para os judeus ali, nós vemos que foi nessa mesma época que Cristo foi crucificado e ressuscitou. Foi nesse tempo. Porém, os judeus da dispersão, nós vemos que o que é os judeus da dispersão? Foram os que foram dispersos e foram morar em outros lugares. Porém, a Páscoa era uma festa que reunia todos. Então, os judeus da dispersão, eles tinham a festa do Pentecostes como uma festa mais concorrida. Enquanto os judeus da Palestina se apegavam mais na festa da Páscoa, e o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes era 50 dias após a Páscoa, os judeus, acho que seria para entender, né? Os judeus que moravam na Palestina, eles, podemos dizer assim, para vocês entenderem de uma forma mais fácil, eles gostavam, podemos assim dizer, mais da festa, não mais da Páscoa, que é ali a celebração ali, quando Deus libertou os judeus ali, os hebreus do Egito, da escravidão do Egito. Então nós vemos aqui que os judeus da dispersão, que moravam em outros lugares, eles vinham mais na festa de Pentecostes. Era uma festa mais concorrida, que dava mais gente, para vocês entenderem. Então era uma festa mais concorrida. Por isso que nós vemos aqui, quando nós lemos Atos 2, que tinha uma grande multidão. Então, por isso que Deus, na sua soberania, ele usou esse dia, já que tinha uma grande multidão de judeus e de pessoas de outras nações que vinham ali para a festa ali. Nós vemos que os discípulos, eles foram revestidos pelo Espírito Santo ali, com fogo, e eles começaram a falar outras línguas, outros idiomas. Então nós vemos aqui que as pessoas ouviam os que estavam falando na sua língua materna, na sua língua da sua cidade de origem, de outras nações. Então muitos falaram em árabe, outros falaram em outros idiomas, e todos que estavam ali em Jerusalém poderam escutar Deus sendo glorificado no seu próprio idioma. E tinha discípulos que falavam um idioma, tinha discípulos que falavam em outro idioma, então tudo isso era para a glória de Deus. Então nós podemos ver dois sinais aqui desse belo acontecimento, desse acontecimento sobrenatural que foi o revestimento com o Espírito Santo ali para os apóstolos. Dois sinais. Primeiro, nós vemos aqui um som como um vento impetuoso, como de um vento. Nós vemos, e segundo, as línguas repartidas como fogo. Como fogo diz ali, com alegria. Então tem mais ou menos essa ideia. Quando diz assim, línguas de fogo, eram línguas de alegria, um idioma falado com autoridade. Então eles glorificavam a Deus com autoridade, e todas as pessoas que estavam de outras nações escutavam na sua própria língua. Foi um algo sobrenatural de Deus. Então nós vemos aqui que com tudo isso, ou seja, o que é o batismo com o Espírito Santo? É uma capacitação, nós vemos aqui, é uma capacitação para cumprir a missão que Deus tem dado aos cristãos, aos discípulos e aos cristãos de hoje em dia também, para quem buscar. Então nós vemos aqui que após eles terem capacitados, nós vemos ali que os discípulos passaram a fazer prodígios, sinais, milagres em nome de Cristo. Nós vemos ali que numa das primeiras pregações se converteu quase 3.000 pessoas, se renderam à pregação dos apóstolos. Nós vemos que Pedro e João, indo ali na cidade, se eu não falho a memória, na porta da sinagoga, tinha um homem coxo. Eu coloquei aqui, um homem coxo, que já estava assim durante 40 anos com esse problema. Coxo significa que ele tinha um problema na perna e não conseguia andar. E ali nós vemos que João e Pedro oram por ele e aquele homem é curado de uma forma milagrosa. E todos que estavam ali conheciam aquele homem coxo que não conseguia andar. E após o milagre, a oração dos discípulos ali de Pedro e de João, e ele foi curado, nós vemos que a multidão começou a seguir os discípulos, e a Bíblia diz que mais ou menos 5.000 pessoas se converteram a Deus, porque viram os milagres de Deus acontecendo. E nós vemos isso aqui, que era o avanço da igreja. Porém, infelizmente, essa alegria despertou as autoridades judaicas que não estavam em comunhão com Deus.
Por isso que essa pregação do Evangelho, tudo isso, falando em nome de Cristo, do Filho de Deus vivo, irritou as autoridades judaicas e eles condenaram Estevão ali, incitaram ali para que Estevão fosse morto ali. Mas nós vemos aqui o Espírito Santo na vida de Cornélio, onde Pedro vai na casa de Cornélio, ora, e toda a família de Cornélio ele se converte a Cristo, vendo que Cornélio era uma autoridade ali do Império Romano, do exército romano. Mesmo assim não impediu que ele se convertesse a Cristo. Nós vemos o nome Saulo. Saulo era o nome hebraico e Paulo era o nome romano, mas era a mesma pessoa. E Saulo ele persegue ali os cristãos, mas depois ele tem um encontro com Cristo e se converte. Então nós vemos aqui a capacitação de Deus para que os discípulos pudessem pregar ali para Deus. Então nós podemos ver aqui no livro de Isaías, capítulo 44, diz o seguinte, 44:3: Porque derramarei sobre o sedento e rios, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Vamos ver, aí nós vemos aqui, vamos ler aqui no livro de Joel, capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 28, que diz o seguinte: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então é isso aqui que fala do capítulo 2. Nós vemos aqui que o batismo com o Espírito Santo é a capacitação para cumprir a missão, para falar das graças e das bênçãos de Deus. Paz do Senhor, já iremos iniciar o capítulo número 3.